Bem-vindos ao Café, Livros e Microfone, onde mergulhamos nas páginas de mundos imaginários enquanto tomamos uma xícara de café. Eu sou a Raíssa, anfitriã literária de vocês, e eu estou muito feliz por sua presença aqui para mais uma leitura. Então peguem a sua xícara favorita, se acomodem e venham junto a mim para mais uma leitura. A leitura que a gente vai começar agora foi escolhida para a leitura do mês lá no meu clube do livro, e eu resolvi trazer aqui para vocês também, para que a gente possa ler juntos. O livro desse mês será Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber, e foi publicado no ano de 2022. O livro ele se tornou um dos queridinhos lá no BookTok por causa do personagem Jax, que é um galã para os leitores de fantasia. A primeira aparição dele foi lá no livro lendário da trilogia de Caraval, onde ele se transformou em um personagem muito, muito amado pelas pessoas que gostam do livro ou leram o livro. Mas não é obrigatório você ter lido a trilogia de Caraval para você conseguir entender esse livro que a gente vai ler agora. Eu pessoalmente gosto muito da saga e indico vocês lerem, mas aí fica a critério de vocês. Espero que vocês gostem da leitura e aproveitem. Para todos que já tomaram uma decisão equivocada porque estavam de coração partido. Sinais e alertas. A sineta pendurada do lado de fora da loja de curiosidades sabia que aquele humano era encrenca pelo jeito como ele passou pela porta. Sinos tem excelente audição, mas não era preciso de nenhuma habilidade específica para ouvir o barulho grosseiro da corrente do relógio de bolso na cintura do rapaz, nem o raspar áspero de suas botas quando ele tentou andar de forma estilosa, mas só conseguiu arranhar o chão da Maximilians Curiosidades, caprichos e esquisitices. Aquele rapaz iria arruinar a garota que trabalhava dentro da loja. O objeto tentou alertá-la. 2 segundos antes dele abrir a porta, a sineta tocou o seu badalo. Ao contrário da maioria das pessoas, aquela balconista crescera cercada de esquisitices, e a campana suspeitava de que aquela humana também era uma curiosidade, apesar de não saber qual o tipo específico. A jovem sabia que muitos objetos eram mais do que aparentavam ser, e que sinos possuíam um sexto sentido, que os humanos não têm. Mas, infelizmente, ela acreditava na esperança, em contos de fadas e amor à primeira vista, e costumava interpretar mal as badaladas. Naquele dia, a sineta tinha quase certeza que a balconista ouvira o seu toque de advertência, mas, pelo tom empolgado com o qual ela falava com o rapaz, parecia que ela havia entendido a badalada antiantada como um sinal do destino, em vez de um alerta. Parte 1. A lenda de Evangeline Fox. Gazeta do Sussurro, onde as pessoas de coração partido irão rezar agora, por Countless Nightlinger. A porta da igreja do Príncipe de Copas desapareceu. Pintada com um vermelho sangue dos corações partidos, a entrada emblemática de uma das lojas mais visitadas do Distrito dos Templos simplesmente sumiu em algum momento da noite, deixando em seu lugar uma parede de mármore impenetrável. Agora ficou impossível entrar na igreja. Evangeline enfiou a página do jornal de 2 semanas antes no bolso de sua saia florida. A porta, no fim daquele beco decrépito, era um pouco mais alta do que ela e estava escondida atrás de uma grade de metal enferrujada, e não coberta por uma bela tinta vermelho-sangue. Mas até apostaria a loja de curiosidades de seu pai, tamanha a sua certeza de que aquela era a porta perdida. Nada no Distrito dos Templos era assim tão pouco atrativo. Todas as entradas dos santuários tinham painéis entalhados, arquitreves decorativas, todos de vidros e fechaduras douradas. Seu pai fora um homem de fé, mas costumava dizer que as igrejas dali eram como vampiros. Não existiam para adoração, eram projetadas para atrair e aprisionar. Só que aquela porta era diferente. Aquela porta era apenas um bloco de madeira rústica com uma fechadura faltando e a tinta branca descascando. Aquela porta não queria ser encontrada. E apesar disso, não conseguia esconder de Evangeline o que realmente era. Sua forma denteada era inconfundível.
De um lado, uma curva acentuada, do outro um rasgo serrilhado formando metade de um coração partido, símbolo do místico príncipe de copas. Até que enfim. Se a esperança fosse um par de asas, as de Evangeline estavam se abrindo atrás dela, ansiosas para alçar voo de novo. Depois de procurar por 2 semanas por toda a cidade de Valenda, ela a havia encontrado. Quando aquela página do jornal de fofocas anunciou que a porta da igreja do príncipe de copas havia sumido, poucos pensaram que era uma porta mágica. Aquele foi o primeiro artigo do tabloide e as pessoas disseram que fazia parte de um boato para vender assinaturas. Portas simplesmente não desaparecem assim, do nada. Mas Evangeline acreditava que eram capazes de sumir sim. Aquela história não parecia um truque, mas um sinal, dizendo onde procurar se quisesse salvar o seu coração e o rapaz ao qual pertencia. Ela podia até não ter visto as evidências de magia fora das esquisitices da loja de curiosidades de seu pai, mas tinha fé que existiam. Maximilian, seu pai, sempre falara da magia como se fosse algo real, e a sua mãe nascera no magnífico norte, onde não existia diferença entre contos de fadas e histórias. Todas as histórias são feitas igualmente de verdade e mentiras, ela costumava dizer. A diferença é o modo como acreditamos nelas. E Evangeline tinha um talento especial para acreditar em coisas que os outros consideram mitos, como os arcanos imortais. Ela abriu a grade de metal. A porta em si não tinha maçaneta, o que a obrigou a enfiar os dedos na minúscula fresta entre a lateral denteada e a parede de pedra suja. A porta cumpriu seus dedos, fazendo sair uma gota de sangue, e ela jurou que ouvira o objeto com um tom de farpa. Você sabe que está se metendo? A única coisa que vai conseguir com isso é ficar de coração partido. Só que o coração de Evangeline já estava partido, e ela entendia muito bem os riscos que estava correndo. Conhecia as regras de visitação das igrejas místicas. Sempre prometa menos do que você pode dar, porque os arcanos sempre exigem mais. Não faça tratos com mais de um arcano e, acima de tudo, nunca se apaixone por um. Existiam 16 arcanos imortais e eles eram seres ciumentos e possessivos. Antes de desaparecerem, séculos antes, diziam que governavam parte do mundo com uma magia que era tão maligna quanto maravilhosa. Nunca deixavam de cumprir um trato, ainda que não raro, prejudicasse as pessoas que a ajudavam. Apesar disso, a maioria das pessoas, mesmo as que acreditavam que os arcanos eram meros mitos, ficavam desesperadas a ponto de rezar para eles em algum momento da vida. Evangeline sempre teve curiosidade a respeito daquelas igrejas, mas conhecia o suficiente sobre a natureza temperamental dos arcanos e dos tratos místicos para evitar uma visita aos locais de adoração a eles. Até 2 semanas antes, quando se tornou uma daquelas pessoas desesperadas que servem de exemplo para a moral das histórias. Por favor, sussurrou para a porta em forma de coração, transmitindo em sua voz aquela esperança louca e maltratada que a levou até ali. Eu sei que você é uma coisinha inteligente, mas permitiu que eu te encontrasse. Deixe-me entrar. Ela forçou a madeira mais uma vez, e então a porta se abriu. Evangeline deu o primeiro passo com o coração acelerado. Enquanto procurava a porta perdida, dera que a igreja do príncipe de copa exalava um aroma diferente para cada pessoa que a visitava. A ideia era ter o cheiro da maior decepção amorosa de cada pessoa de coração partido. Mas, quando Evangeline entrou na catedral gelada, o ar não fez lembrar de Luke. Não havia nenhuma nota de camurça ou lavanda. O hálito sutil da igreja era levemente adocicado e metálico. Maçãs e sangue. Seus braços ficaram arrepiados. Aquilo não tinha nada a ver com o rapaz que ela amava. O que havia lido devia estar errado, mas Evangeline não deu meia volta. Sabia que os arcanos não eram santos nem salvadores, apesar de ter esperança de que o príncipe de copas tivesse mais sentimentos do que os demais. Seus passos a levaram para o interior da catedral.
tudo era de um branco chocante. Tapetes brancos, velas brancas, bancos brancos de carvalho branco, álamo branco e pétala branca descascada. Evangeline passou por fileiras e mais fileiras de bancos brancos, cada um de um tipo. Um dia deviam ter sido bonitos, mas agora tinham pernas saltando, almofadas mutiladas ou estavam partidos ao meio. Partidos, partidos, partidos. Não era para menos que a porta não queria deixá-la entrá-la. Talvez aquela igreja não fosse sinistra, e sim triste. O som de algo se rasgando cortou o silêncio da igreja. Evangeline virou para trás e segurou com um suspiro de assombro. Várias fileiras atrás, em um canto escuro, havia um jovem que parecia estar de luto ou fazendo algum ato de penitência. Cachos dourados e rebeldes cobriam seu rosto, e sua cabeça estava baixa, seus dedos rasgavam as mangas de seu sobretudo vinho. A jovem sentiu uma pontada no coração ao observá-lo. Ficou tentada ao perguntar se ele precisava de ajuda, mas o rapaz devia ter escolhido aquele canto justamente para que ninguém o visse. E ela não tinha muito tempo. Não havia nenhum relógio dentro da igreja, mas Evangeline jurou ter ouvido o tic-tac do ponteiro dos minutos, esforçando-se para apagar os preciosos minutos que ela tinha até a hora do casamento de Luke. Correu pela nave até chegar ao ábside, onde fileiras irregulares de bancos terminavam e um estrado de madeira reluzente se erguia. A plataforma era alvíssima, iluminada por uma parede de velas de cera de abelha e rodeada por 4 colunas caneladas que protegiam uma estátua, em tamanho maior do que o real, do místico príncipe de copas. Evangeline sentiu um arrepio na nuca. Sabia que era assim que ele deveria ser. Recentemente, os baralhos do destino, que usavam imagens místicas para leituras de sorte, tinham se tornado um objeto popular na loja de curiosidades de seu pai. A carta do príncipe de copas representava o amor não correspondido e sempre retratava o arcano com uma beleza trágica. Olhos azuis vívidos chorando lágrimas que eram da mesma cor do sangue que manchava o canto de sua boca emborrada. Aquela estátua não possuía lágrimas de sangue, mas seu rosto possuía sim a espécie de beleza impiedosa, do tipo que Evangeline esperaria um semideus que tinha a habilidade de matar com um beijo. Os lábios de mármore do príncipe estavam retorcidos em um asgar perfeito que deveria parecer frio, duro e afiado, mas havia um toque de suavidade em seu lábio superior, levemente mais carnudo, que fazia um biquinho parecendo com um bite mortal. De acordo com os mitos, o príncipe de copas era incapaz de amar porque seu coração tinha parado de bater havia muito tempo. Apenas uma pessoa poderia fazê-lo funcionar de novo, seu único e verdadeiro amor. Diziam que o beijo do príncipe era fatal para todos, menos para ela, a sua única fraqueza, e o arcano a procurava deixando um rastro de cadáveres. Evangeline não era capaz de imaginar uma existência mais trágica. Se algum dos arcanos tivesse compaixão pela sua situação, seria o príncipe de copas. Seu olhar pousou nos elegantes dedos de mármore do príncipe, que segurava uma adaga do tamanho do antebraço dela. A faca apontava para baixo, para uma tina de pedra equilibrada com um fogareiro, e logo acima de tinha um círculo de chamas brancas bruxuleantes. As palavras sangue em troca de uma oração estavam entalhadas na lateral. Evangeline respirou fundo. Era para isso que fora até ali. Pressionou o dedo na ponta da adega. O mármore afiado furou a sua pele e o sangue caiu gota a gota, fervilhando e chiando, contaminando o ar e intensificando aquele aroma metálico e doce. No fundo tinha a esperança de que aquela oferenda pudesse conjurar alguma espécie de demonstração mágica, que a estátua criaria vida ou que a voz do príncipe de copas retumbaria na igreja, mas nada se moveu, com exceção das chamas na parede de velas. A jovem não conseguia sequer ouvir o jovem angustiado no fundo da igreja. Estava a sós com a estátua. Caro príncipe, ela começou a dizer gaguejando. Nunca havia rezado para um arcano e não queria fazer nada de errado. Estou aqui porque meus pais morreram. Evangeline se encolheu toda.
Não era assim que deveria começar. O que eu quis dizer é que tanto meu pai quanto minha mãe faleceram. Perdi minha mãe há 2 anos, depois perdi meu pai na estação passada e agora estou prestes a perder quem eu amo. Luke Navarro. A garganta dela se fechou quando pronunciou o nome e imaginou o sorriso torto do rapaz. Talvez, se Luke fosse mais simples, mais pobre ou mais cruel, nada disso teria acontecido. Nós estávamos nos encontrando escondido. Eu deveria estar de luto pelo meu pai. Então, há pouco mais de 2 semanas, no dia em que eu e Luke contaríamos para nossa família que estávamos apaixonados, Marisol, a minha irmã postiça, anunciou que ela e Luke iriam se casar. Evangeline parou de falar e fechou os olhos. Essa parte ainda deixava zonza. Noivados de última hora não eram incomuns. Marisol era bonita e, apesar de reservada, também era gentil. Muito mais gentil do que Agnes, a madrasta de Evangeline. Mas Evangeline jamais vira Luke no mesmo recinto que Marisol. Sei que isso deve parecer, mas Luke me ama. Acredito que ele foi enfeitiçado. Não fala comigo desde que o noivado foi anunciado, não quer nem me ver. Não sei como ela fez isso, mas tenho certeza de que é tudo obra da minha madrasta. Na verdade, a jovem não tinha nenhuma prova de que Agnes era bruxa e havia enfeitiçado Luke. Mas tinha certeza de que sua madrasta ficara sabendo do seu relacionamento com Luke e queria que Luke e o título de nobreza que ele um dia herdaria fossem de sua filha e não de Evangeline. Agnes tem ressentimento por mim desde que meu pai morreu. Tentei conversar com Marisol a respeito de Luke. Não acho que, ao contrário da minha madrasta, Marisol me prejudicaria intencionalmente, mas toda vez que eu tento abrir a boca, as palavras não saem, como se também estivessem enfeitiçadas ou como se eu tivesse enfeitiçado. Então eu estou aqui implorando sua ajuda. O casamento é hoje. Eu preciso que você o impeça. Evangeline abriu os olhos. A estátua sem vida não havia mudado. Ela sabia que estátuas não costumavam se movimentar, mas mesmo assim não conseguia parar de pensar que a estátua deveria ter feito alguma coisa. Mexer, falar ou movimentar os olhos de mármore. Por favor. Sei que você entende o que é ter o coração partido. Impeça Luke de se casar com Marisol. Evite que meu coração se parta de novo. Uau! Que discurso patético! 2 palmas bem lentas soaram após a voz indolente, que parecia estar a poucos metros de distância. Evangeline virou-se para trás e o sangue se esvaiu de seu rosto. Não esperava ver o jovem que, até então, rasgava as roupas no fundo da igreja, apesar de que era difícil de acreditar que fosse a mesma pessoa. Pensara que o rapaz estava sofrendo, mas ele devia ter rasgado a sua dor junto com as mangas do casaco, que agora estavam despedaçadas e penduradas por cima de uma camisa de riscas pretas e brancas por dentro das calças curtas, mas só pela metade. Ele se sentou nos degraus do estrado e se encostou bem à vontade em frente de uma das colunas, com as pernas compridas e magras esticadas para frente. O cabelo era dourado e rebelde, seus olhos azuis, vivos demais, estavam vermelhos e a sua boca retorcida. Vou ler novamente esse parágrafo. Ele se sentou nos degraus do estrado e se encostou bem à vontade em uma das colunas, com as pernas compridas e magras esticadas para frente. O cabelo era dourado e rebelde, seus olhos azuis vivos demais estavam vermelhos, e sua boca, retorcida no canto como se não tivesse gostando muito, mas sentisse prazer com aquela dor breve que acabara de infligir a Evangeline. O rapaz parecia entediado, rico e cruel. Quer que eu fique de pé e dê uma voltinha para você poder admirar o restante? Debochou. A cor voltou imediatamente às bochechas de Evangeline. Estamos dentro de uma igreja. E o que isso tem a ver? Com um único e elegante movimento, o jovem pôs a mão no bolso interno de seu casaco vinho rasgado e tirou uma maçã do mais puro branco e deu uma mordida. O sumo vermelho escuro escorreu da fruta por seus dedos compridos e brancos, caindo nos degraus de mármore alvíssimo. Não faça isso. Evangeline não queria ter gritado.
Apesar de não ter vergonha de falar com estranhos, geralmente evitava discutir com eles, mas não conseguia se controlar com aquele jovem tão grosseiro. Você está sendo desrespeitoso. E você está rezando para um imortal que mata toda garota que beija. Acha mesmo que ele merece algum tipo de reverência? O jovem terrível entremeava suas palavras com grandes mordidas na maçã. Evangeline tentou ignorá-lo. Realmente tentou. Mas parecia que alguma magia terrível havia se apossado dela, e em vez de ir embora pisando firme, a jovem imaginou aquele desconhecido trocando a maçã por seus lábios e beijando-a com sua boca doce com o sabor da fruta até ela morrer em seus braços. Não pode ser. Você está me encarando de novo, murmurou. Evangeline virou o rosto imediatamente. Voltou a olhar para a estátua de mármore. Há poucos minutos, só de ver os lábios da estátua, seu coração já bateu mais rápido, mas agora o monumento parecia apenas uma estátua comum, sem vida, comparada àquele jovem perverso. Pessoalmente, eu acho que eu sou bem mais bonito. De repente, o jovem estava bem ao lado dela. Borboletas ganharam vida no estômago de Evangeline. Borboletas assustadas. Batiam freneticamente as asas, rápido demais, apertando-a para sair dali, para correr, para fugir. Mas ela não conseguia desviar o olhar. Visto assim, de tão perto, o rapaz era inegavelmente atraente e mais alto do que Evangeline havia pensado. Ele lhe deu um sorriso de verdade, revelando duas covinhas que, por um breve instante, o fizeram parecer mais um anjo que demônio. Mas a jovem pensou que até os anjos deveriam ter cuidado com ele. Evangeline era capaz de imaginá-lo mostrando aquelas covinhas enganadoras, convencendo um anjo a perder as asas só para ele poder brincar com as plumas. É você, sussurrou Evangeline. Você é o príncipe de copas. Capítulo 2. O príncipe de copas deu uma última mordida na maçã e a jogou no chão, manchando tudo de vermelho. Quem não gosta de mim me chama de Jax. Evangeline teve vontade de dizer que não deixava de gostar dele, que sempre fora seu arcano preferido, mas aquele não era o príncipe de copas louco de amor que ela havia imaginado. Jax não parecia um coração partido que ganhou vida. Será que aquilo tudo era uma piada de mau gosto? Os arcanos teoricamente desapareceram no mundo havia séculos e, mesmo assim, tudo que Jax vestia, do lenço desamarrado no pescoço às botas de couro de cano alto, estavam na última moda. Ela olhou para todos os lados da igreja branca como se os amigos de Luke pudessem aparecer a qualquer instante e dar risada da situação. Luke era filho único de um nobre e, apesar de nunca agir como se desse importância a isso quando estava com Evangeline, os amigos dele a consideravam inferior. Como o pai de Evangeline era dono de diversas lojas em Valenda, ela jamais fora pobre, mas não era da classe mais alta da sociedade como Luke. Se você está procurando uma saída porque recobrou o bom senso, não vou te pedir de ir embora. Jax entrelaçou as mãos atrás da cabeça, repleta de madeixas douradas, e encostou-se na estátua dele mesmo e deu um sorriso. O estômago de Evangeline se revirou em estado de alerta, avisando-a para não se deixar enganar pelo sorriso de covinhas nem pelas roupas rasgadas do jovem. Aquele era o ser mais perigoso que ela já havia encontrado. Evangeline não achava que Jax a mataria. Jamais seria tola a ponto de permitir que o príncipe de copas a beijasse, mas sabia que se ficasse ali e fizesse um trato com o arcano, ela destruiria para sempre alguma ou outra parte sua. E apesar disso, se fosse embora, não teria como salvar Luke. O que isso ajudará a me custar? Por acaso eu falei que vou ajudar? Os olhos do príncipe pousaram nas fitas creme que subiam dos sapatos de Evangeline e se enroscavam em seus tornozelos até desaparecer sobre a bainha do seu vestido de bordado inglês. Aquele era um dos velhos vestidos de sua mãe, coberto com um bordado de cardos roxos claros, flores amarelas minúsculas e pequenas raposas. Jax retorceu os lábios de desgosto e continuou fazendo isso enquanto seu olhar subia até os cachos que, naquela manhã, ela tinha enrolado meticulosamente com um ferro modelador.
Evangeline tentou não se sentir ofendida. Pela pouca experiência que tivera com aquele arcano, já achava que ele não era de aprovar muita coisa. Que cor é essa? Perguntou o príncipe, apontando vagamente para os cachos dela. É ouro rosé, respondeu a jovem animada. Evangeline jamais permitiria que ninguém a fizesse sentir mal por causa do seu cabelo incomum. Sua madrasta estava sempre tentando convencê-la a tingir de castanho, mas era do cabelo, com suas ondas rosa pálido e suas mechas ouro claros, o que Evangeline mais gostava em sua própria aparência. Jax inclinou a cabeça e continuou observando a jovem fazendo careta. Você nasceu no Império Meridiano ou no Norte? Porque isso tem importância. Pode chamar de curiosidade. Evangeline resistiu ao impulso de retribuir a careta do príncipe. Normalmente ela adorava responder essa pergunta. Seu pai, que gostava de fazê-la ter a sensação de que sua vida era um conto de fadas, sempre brincava que havia encontrado enroladinha dentro de uma caixa de madeira junto com outras mercadorias curiosas que foram entregues em sua loja. Era por isso que ela tinha um cabelo cor-de-rosa como fadas. Era o que o pai sempre dizia. E sua mãe sempre assentia com a cabeça e dava uma piscadela. A jovem tinha saudade das piscadelas da mãe e das brincadeiras do pai. Tinha saudade de tudo relativo aos dois, mas não queria contar nada disso para Jax. Conseguiu dar de ombros em vez de responder verbalmente. Jax enrugou as sobrancelhas e insistiu. Você não sabe onde nasceu? E essa é uma exigência para ter sua ajuda? O arcano a mediu de novo e, desta vez, pousou os olhos em seus lábios, mas não a olhou como se quisesse beijá-la. Seu olhar era cínico demais. Jax olhava para a boca de Evangeline como alguém examinaria mercadorias em uma das lojas de seu pai, como se seus lábios fossem algo que pudesse ser comprado ou uma coisa que ele poderia possuir. Quantas pessoas você já beijou? Perguntou Jax. Evangeline sentiu uma leve pontada de calor no pescoço. Trabalhava na loja de curiosidades do pai desde os 12 anos. Não fora exatamente criado para ser uma jovem dama que se preza. Não era como uma irmã postiça e que ensinaram que sempre deveria ficar a 1 metro de distância dos cavalheiros e jamais falar de assuntos que fossem mais controversos do que as condições do clima. Os pais de Evangeline a incentivaram a ser curiosa, aventureira e simpática, mas ela não era ousada em todos os aspectos. Certas coisas a deixavam nervosas e o modo como o príncipe de copas ficava olhando fixamente para sua boca era uma dessas coisas. Eu só beijei Luke. Que patético. Luke é a única pessoa que eu quero beijar. Jax coçou o maxilar, pronunciando com uma expressão de dúvida. Estou quase tentando acreditar em você. Porque eu mentiria? Todo mundo mente. As pessoas acham que eu me sentirei mais inclinado a ajudar se estiverem atrás de algo nobre, como um verdadeiro amor. Sua voz tinha um leve tom de deboche, consumindo um pouco mais da imagem que Evangeline tinha do príncipe de copas. Mas mesmo que você ame esse rapaz de verdade, estará melhor sem ele. Se esse tal de Luke também te amasse, não se casaria com outra pessoa. Ponto final. Você está enganado. A voz de Evangeline transmitiu a mesma convicção que ela sentiu no coração. A jovem havia questionado seu relacionamento com Luke depois do noivado intempestivo com a Marisol, mas a pergunta sempre era respondida com meses e meses de lembranças significativas. Na noite em que o pai de Evangeline morreu, no momento em qual o coração dela não parava de bater acelerado e doer, Luke a encontrou perambulando pelos corredores das lojas de curiosidades, procurando por uma cura para seu coração partido. Seu rosto estava manchado de lágrimas e seus olhos vermelhos. Ela teve medo de que seu choro assustasse Luke e que ele fosse embora, mas em vez disso, o rapaz abraçou e disse: Não sei se posso consertar seu coração partido, mas você pode ficar com o meu porque ele já é seu. Evangeline já sabia que o amava há algum tempo, mas foi naquele momento que ela teve certeza que Luke a amava. As palavras dele podiam até ter sido tiradas de uma história popular, mas o rapaz as comprovou com atitudes sinceras e ajudou o coração de Evangeline a cicatrizar naquela noite e em muitas outras noites depois. E agora ela estava determinada a ajudá-lo. Pedidos de casamento e noivados nem sempre eram sinônimos de amor,
Mas Evangeline sabia que instantes como os que ela havia passado com o que eram. O rapaz só podia estar enfeitiçado. Por mais radical ou tolo que isso pudesse parecer para as outras garotas, essa era a única explicação em que Evangeline conseguia acreditar. Não fazia sentido Luke não querer, pelo menos, falar com ela. Nem o fato dela abrir a boca e as palavras não saírem toda vez que tentava dizer a verdade para Marisol. Por favor. A jovem não tinha vergonha de implorar. Ajude-me. Acho que isso que você quer não vai te ajudar, mas gosto de uma boa causa perdida. Vou impedir o casamento em troca de 3 beijos. Os olhos de Jax assumiram um brilho bem-humorado e se voltaram, mais uma vez, para a boca de Evangeline. Ela sentiu uma nova e súbita onda de calor no rosto. Havia se enganado ao pensar que Jax não queria beijá-la? Mas, se o que as histórias diziam era verdade, bastaria um único beijo do príncipe para que ela morresse. O arcano deu uma risada curta e grosseira. Relaxe, meu bem, não quero te beijar. Isso a mataria e você deixaria de ser útil para mim. Quero que você beije 3 outras pessoas, que eu vou escolher quando eu escolher. Que tipo de beijo? Um selinho ou mais? Se você acha que isso conta, talvez nunca tenha sido beijado. Jack se afastou da estátua e chegou mais perto dela, ficando novamente bem ao seu lado. Não é beijo de verdade se não tiver língua. Evangeline estava resistindo a ficar corada, mas o calor aumentou, descendo até seu pescoço. Suas bochechas e seus lábios pegaram fogo. Por que a dúvida, meu bem? São só beijos. Jax falou como se estivesse segurando o riso. Das duas, uma. Ou esse tal de Luke não sabe usar a boca, ou você está com medo de dizer sim logo de cara, porque lá no fundo gosta da ideia. Eu não gosto da ideia. Então, esse Luke beija mal? Luke beija muito bem. Como você sabe se não tem com o que comparar? Se acabar ficando com Luke, pode até querer que eu tivesse te pedido para beijar mais do que 3 pessoas. Eu não quero beijar ninguém desconhecido, a única pessoa que eu quero é o Luke. Então este deve ser um preço pequeno a pagar, declarou Jax, curto e grosso. Ele tinha razão, mas Evangeline não podia simplesmente concordar. Seu pai havia ensinado a ela que os arcanos do baralho de destino não determinavam o futuro das pessoas, como o nome do baralho sugere. Em vez disso, abriam as portas de novos futuros. Mas as portas abertas pelos arcanos nem sempre levariam as pessoas aonde esperavam que levassem. Muito pelo contrário. Não raro, levavam as pessoas a fazer novos tratos desesperados para consertar a primeira negociação ruim. Isso acontecia em inúmeras histórias, e Evangeline não queria que acontecesse na história dela. Não quero que ninguém morra. Você não pode impedir o casamento beijando alguém que estiver lá. Jax fez uma careta decepcionada. Nem mesmo a sua irmã postiça? Não. Ele aproximou os dedos da boca e ficou mexendo no lábio inferior, tapando a metade de uma expressão que podia ser tanto de irritação quanto de deleite. Você não está em condições de barganhar, na verdade. Eu achava que os arcanos gostavam de barganhar, desafiou Evangeline. Só quando nós aqui ditamos as regras. Ainda assim, como estou de bom humor, vou atender o seu pedido. Só quero saber mais uma coisa. Como você conseguiu convencer a porta a te deixar entrar? Pedi com educação. O príncipe de copas coçou o queixo. Só isso? Você não encontrou a chave? Eu nem sequer vi uma fechadura, respondeu Evangeline sendo sincera. Um brilho que parecia de vitória surgiu nos olhos de Jax e então ele segurou o pulso da jovem e aproximou de sua boca gelada. O que você está fazendo? Perguntou ela assombrada. Não se preocupe. Continuo não querendo te beijar. O príncipe roçou os lábios na pele delicada da parte de baixo do pulso de Evangeline. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mal encostou e mesmo assim aquele toque tinha algo de incrivelmente íntimo. Isso a fez lembrar de outras histórias que diziam que os beijos do príncipe podiam até ser lentais, mas valia a pena morrer por eles. A boca gelada de Jax ia e voltava intencionalmente sobre o pulso acelerado dela, aveludado e gentil, e os dentes afiados do arcano se afundaram na pele da jovem. Evangeline gritou: Você me mordeu! Relaxa, meu bem. Nem saiu sangue.
Os olhos de Jax brilhavam ainda mais do que quando ele soltou o braço da jovem. Evangeline passou o dedo na pele sensível onde o príncipe de copas acabara de afundar os dentes. Havia 3 marcas brancas e finas, no formato de minúsculos corações partidos, alinhadas na parte de baixo de seu pulso. Uma para cada beijo. Evangeline ergueu os olhos, mas o príncipe de copas já havia sumido. Ela nem sequer ouviu partir, mas apenas ouviu. Apenas viu a porta da igreja bater. Ela havia conseguido o que queria. Então por que não estava se sentindo melhor? Sua atitude fora acertada. Luke a amava. Ela não conseguia acreditar que o rapaz iria se casar com Marisol de livre e espontânea vontade. Não que Evangeline não gostasse de Marisol. Na verdade, mal conhecia a irmã postiça. Cerca de 1 ano depois que sua mãe morreu, o pai de Evangeline pôs na cabeça que precisava se casar de novo. Precisava de uma esposa para cuidar da filha caso algo acontecesse com ele. Ela ainda conseguia se lembrar da preocupação que tomara o lugar da luz dos olhos de seu pai, como se ele soubesse que não tinha muito tempo de vida. O pai de Evangeline havia se casado com Agnes apenas 6 meses antes de morrer. Durante aquele período, Marisol nunca pôs os pés na loja de curiosidades onde Evangeline passava a maior parte do tempo. A irmã postiça havia dito que era alérgica à poeira, mas ficava tão tensa quando estava perto de qualquer coisa minimamente estranha que Evangeline sempre suspeitou que ela, na verdade, tinha medo de maldições e coisas misteriosas. Já Evangeline e Luke brincavam que, se algum dia fossem enfeitiçados, isso só provaria que a magia existe. Era risivelmente triste o fato de que agora Evangeline tinha essa prova, mas não tinha um Luke. Mesmo que Jax voltasse e permitisse que a jovem mudasse de ideia, ela não mudaria. O arcano havia dito que impediria o casamento de acontecer e tinha prometido não matar ninguém. Ainda assim, Evangeline não conseguia se livrar da sensação de ter cometido um erro. Não achava que havia concordado com as condições rápido demais, mas só conseguia lembrar do brilho nos olhos de Jax quando ele segurara seu pulso. Evangeline começou a correr. Não sabia o que iria fazer, nem porquê, mas de repente começou a se sentir mal. Só sabia que precisava falar com Jax de novo antes que ele impedisse o casamento. Se estivesse dentro de uma igreja comum, poderia tê-lo alcançado rapidamente, mas aquela igreja era mística, protegida por uma porta mágica que parecia ter vontade própria. Quando a abriu, a porta não a levou de volta para o distrito dos templos. A porta cuspiu em uma farmácia antiga e mofada, cheia de poeira, de vidros vazios e de relógios compassados. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Os segundos nunca haviam passado tão rápido. Entre o tic e um tac, a porta mágica pela qual ela acabara de passar sumiu e foi substituída por uma janela gradeada que dava para um conjunto de ruas tortas como dentes encavalados. Ela estava no bairro das especiarias, do outro lado de onde Luke e Marisol supostamente se casariam. Evangeline saiu correndo, soltando palavrões. Quando atravessou a cidade e chegou em casa, temia que já fosse tarde demais. Marisol e Luke estavam prestes a dizer seus votos no jardim que fora de sua mãe, dentro do gazebo que seu pai construiu. À noite, os grilos faziam música num lugar e os passarinhos cantavam durante o dia. Evangeline conseguia ouvir todas as pequenas canções deles ao entrar no jardim, mas não ouviu nenhuma voz. Havia apenas pássaros delicados voejando alegres pelo gazebo e pousando em um grupo de estátuas de granito. As pernas de Evangeline ficaram bambas. Aquele jardim nunca teve estátuas. Mas agora haviam 9, todas segurando taças como se estivessem acabado de fazer um brinde. Cada um dos rostos era perturbadoramente real e assustadoramente conhecido. Evangeline ficou observando com ânsia de vômito uma mosca barulhenta voar e pousar no rosto de uma estátua igualzinha a Agnes, e alçar voo de novo para aterrissar em um dos olhos de granito de Marisol. Jax havia impedido o casamento, transformando todos em pedra. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de ler. Eu realmente aprecio muito a escrita da Stephanie. Eu já vi muita gente falando que as coisas acontecem rápido demais, mas sinceramente eu não me importo. Normalmente livros que são muito devagar para acontecer as coisas acabam me deixando entediada. Então esse é um ponto que eu acho muito positivo. Em relação aos personagens que foram apresentados até agora, o Jax, o Jax é o Jax, né? Ele é bem cínico, bem debochado, não tá nem aí pra nada nessa vida, tá? Tem poder, tem dinheiro, né? Ele faz o que ele quer nessa vida. Mas enfim, a Evangeline, eu gostei bastante da Evangeline. Ela parece ser uma menina bem decidida. Realmente espero que dê certo e que ela consiga se destransformar em uma estátua. E que a Pop consiga o amor que ela quer nessa vida, viu? Que foi triste. Vocês acham que realmente a madrasta dela enfeitiçou o Luke? Ou é só coisa da cabeça dela? Do jeito que a Evangeline estava falando, realmente dá a entender que possa ter sido sim um feitiço no Luke, mas nunca se sabe, né? Isso é uma coisa que eu aprendi no universo de Caraval, é que o povo nunca é o que parece. Mas enfim, gente, essas são as minhas considerações até o momento. Vamos ver ao decorrer do resto do livro. E é isso por hoje. Vejo vocês na próxima leitura. Um beijo e tchau!